E sejam bem-vindos aqui novamente no canal. Eu sou o William e vou mostrar para vocês agora um pouquinho da província de Tucumã aqui na Argentina. No último vídeo a gente mostrou ali a nossa passagem pela cidade ali da Termas, né, de Rio Hondo. Passamos ali próximo ao autódromo que tem lá, um circuito de corrida. Passamos lá perto do museu, da represa. E agora a gente está aqui na Rota 9, Rota Nacional 9, né, rumo a Tucumã. Então hoje sim eu já vou apresentar para vocês, meio que timidamente, mas já vai ser possível avistar a cordilheira. Ao fundo a gente vai conseguir daqui a pouquinho ter essa tão esperada montanha aí que a gente vem falando já há um bom tempo. Esse vídeo, né, de hoje vai contemplar aí 63 quilômetros saindo aqui da província de Santiago del Estero, né, da divisa ali com Tucumã. Assim que a gente passa ali a parte ali da vigilância sanitária. Então a gente vai percorrer aproximadamente 28 quilômetros, né, até a Rota Provincial 323, né, e aí a gente vai deixar a Rota 9, pegar essa Rota Provincial 323, rumo então a Santa Rosa de Leales. E aí de lá a gente segue até a cidade de Famaillá, que tá lá na Rota Nacional 38. Então nesse trecho a gente já vai começar a encontrar alguns entroncamentos, né, de rodovias aqui na Argentina. Logo aqui na frente a gente já vai ter o entroncamento com a 327, com a Rota Provincial 327. Depois a gente vai pegar a Rota Provincial 323 rumo a Santa Rosa de Leales. Ali em Santa Rosa tem a 306 que cruza a 323. Quando a gente tiver mais ou menos 50 km de distância desse ponto que a gente está aqui, a gente vai entrar na Rota Nacional 157. Vamos percorrer ali 3 km e aí já vai sair novamente à direita, né, sentido a Famaillá, né, que tem ali, é uma cidade aqui importante que tem aqui vamos dizer, né, no início, né, da subida da cordilheira. E aí ali assim a gente pega a Rota Nacional 38, né, e depois segue rumo às montanhas. Então, quando a gente virar na Rota Provincial 323, vocês vão ver que a estrada vai ficar um pouquinho mais curta, um asfalto não tão 100%. Já vai ser possível, então, avistar a cordilheira. Então, nesse vídeo de hoje, eu vou passar algumas informações aí que eu achei bastante interessantes sobre a província de Tucumã, né? É uma província aí que tem também uma importante história, né, para a Argentina. Tucumã é uma das 23 províncias aqui da República da Argentina, né, e por sua vez é um dos 24 estados autônomos ou jurisdições de primeira ordem que compõem então o país aqui, a Argentina. Sua capital é São Miguel de Tucumã. A gente vai passar bem próximo, né? Se a gente seguisse a Rota 9, a gente ia chegar em São Miguel de Tucumã, mas aí como o nosso destino era outro, a gente partiu, né, sentido a Taf del Valle. A gente, nesse dia a gente estava indo rumo a Cafayate. Tucumã então localiza-se no noroeste do país, na região norte grande do argentino, fazendo então fronteira, né, ao norte com Salta, a leste com Santiago del Estero, ao sul e a oeste, né, com Catamarca, e tem aí aproximadamente 23 mil quilômetros quadrados. É a segunda jurisdição de primeira ordem menos extensa, atrás apenas da cidade autônoma de Buenos Aires.
É uma coisa interessante, aí eu fui entender por que lá na vigilância sanitária perguntaram se a gente tinha citros, né, laranja, é que aqui em Tucumã é uma importante produtora de limões. Então aí faz um pouco de sentido, né, esse controle da vigilância sanitária aí. E Tucumã foi palco, né, do Congresso de Tucumã em 1816 e 1820, que, entre outras coisas, declarou a independência das Províncias Unidas do Sul, que foi então o primeiro nome oficial do Estado soberano denominado Argentina, que nós conhecemos hoje. É a província com menor área da Argentina e é de a maior densidade populacional do país, né? E em 2016 Tucumã sediou aí, né, então, as comemorações do bicentenário da independência da República da Argentina. Então dá para ver que é uma província, né, de bastante relevância para o país. E então, né, o território aqui da província de Tucumã, né, foi dado aí como sede das antigas civilizações autoctones, né, entre as quais as da cultura candelária, a cultura Taf e a modernamente chamada cultura Condorhuayz. Muito mais tarde do que essas culturas é a cultura de Santa Maria, que se desenvolveu principalmente nos vales Cauchaquias, né, originando as pequenas cidades fortificadas de Quilmes e Tolombom, né, estes que eram, né, povos sedentários estabelecidos em toda a área montanhosa do oeste aqui de Tucumã, que eram então tecelões, ceramistas habilidosos, cultivavam milho, abóbora, várias variedades de batata, feijão, quinoa, né, num sistema, né, de socalcos e socalcos equipados aí com rega. Eles criavam também lhamas, alpacas e vicunhas, que a gente vai começar a ver várias pelo caminho, né, que lhes forneciam a carne, leite e lã. E sua organização política era de chefias e, em alguns casos, de acúmulo de poder, né, de senhorios. Praticavam garimpo rudimentar e eram bem organizados sob o comando de um cacique. Essencialmente pacíficos, eles eram guerreiros bons e tenazes quando a situação exigia. E um pouco sobre a fase colonial, né, aqui da região, isso lá em 1533, né, o conquistador espanhol do Peru, Diego de Almagro, chegou para explorar as atuais regiões da Quebrada de Humahuaca e dos vales Cauchaquias. E em 1543, outro espanhol, né, Diego de Rojas, percorreu o território e a região então dependia administrativamente, né, do Chile, mas estava quase na fronteira com o território dependente de Charcas, o que gerou disputas, né, jurisdicionais que levaram às transferências populacionais. E aí houve várias intervenções, vários conflitos, né, durante um bom tempo aí, né, e quando se chegou-se no ano de 1776, o governo de Tucumã passou então a fazer parte do recém-criado vice-reino do Rio da Prata, com capital na cidade de Santiago del Estero. E depois, né, um pouco depois, aí no próximo século, em 1810, a cidade de São Miguel de Tucumã aderiu à Revolução de Maio, nomeando aí o presbítero Manuel Felipe de Molina, né, que foi deputado aí da primeira junta. A população de Tucumã nessa época deu apoio a Manuel, né, em 1812, e nessa ocasião os habitantes do lugar convenceram Manuel a deter o êxodo para o sul, né, dos habitantes da região e apresentaram uma batalha contra o exército monarquista comandado por Pio Tristão naquele lugar. E depois de vencer em 24 de setembro, né, uma batalha desvantajosa travada no campo de Las Carreiras,
o triunfo foi concedido à devoção mariana chamada Virgem de la Mercê, premiando Manuel, então, após a batalha, com o bastão de comando e o título de general que atualmente mantém lá na igreja de Nossa Senhora de la Mercê. E aí, né, foi acontecendo os eventos e tudo mais, e em 9 de julho de 1816 foi declarada, né, na verdade, durante o Congresso de Tucumã, então, a independência nacional da Argentina, cujo nome oficial na época era Províncias Unidas do Rio da Prata, ou do Sul. E no final de 1821, né, Catamarca e Santiago del Estero obtiveram sua autonomia, definindo o que hoje é conhecido como província então de Tucumã. Então, né, foi-se aqui em Tucumã a declaração, né, de independência da Argentina, assim como a gente teve, né, a questão aqui no Brasil do Grito do Ipiranga, aquela coisa toda, né, a Argentina também teve ali a sua época, né, onde isso aí aconteceu. Alguns aspectos geográficos aqui de Tucumã, né, a leste tem as planícies que fazem parte da região das Iangas, chamadas de Pampas de Tucumã, a oeste 3 serras, sendo elas, ao norte, as Cumbres Cauchaquias, pertencentes à Cordilheira Oriental, com bioma chaco serrano. Ao sul, a cadeia Aconquija, né, onde tem a cordilheira mais setentrional, pertencente às serras pampeanas, com biomas iungas. E a união entre esses dois cordões ocorre no belo vale do Taf, né, que é o Taf del Valle, coberto de prados e ervas montanhosas. No extremo noroeste de Tucumã existe uma terceira cordilheira, que é as Serras de El Cajón, ou Quilmes, que delimitam os vales Cauchaquias com bioma de monte e prepuna. Né? Então a gente aqui agora está seguindo rumo ao Vale de Taf, né? Que é uma região muito linda aqui na Argentina. As maiores altitudes da província encontram-se no Cerro del Bolsón, a 5.550 metros de altitude, né? E no Cerro de las Lagunas, que está a 5.540 metros de altitude, ambos em nevados del Aconquija, né? Cobertos de neve eterna, onde se encontra o glaciar Chimberí. E aí aqui a gente começa a ver um pouquinho de coisas interessantes, né? A gente está falando aí de altitudes de 5.000 metros. E aí a gente está num vídeo onde a gente não consegue visualizar isso, né? Você vê planície e aí mais ao fundo, lá na esquerda, já é possível ver uma parte mais escurecida. Ali já começa, enfim, as cordilheiras. É assim mesmo. Então, assim, aquela esperança, né? Você imaginar como é que se esconde, né, uma montanha de 5.000 metros na tua frente, né? E como é que ela vai aparecer, como que isso né, muda a paisagem, sendo que a gente está rodando aqui um bom tempo, né, numa região plana. E isso aí foi bastante diferente para a gente, né? A gente não imaginava que demoraria tanto assim e que de repente ela aparecia frondosa na nossa frente. Então, essas regiões, né, são regiões aí que são exploradas turisticamente, né? São regiões aí aonde vale a pena fazer uma visita caso você venha aqui para a Argentina. O Cerro, né, del Bolsón é a maior altitude então de Tucumã e pertence à área regional das Serras Subandinas e fica próxima à fronteira com a província aqui de Catamarca. O cerro, né, a 5.550 metros de altitude, faz parte dos cumes nevados do Aconquija. Né? A gente avista esse cume nevado em determinado tempo, a gente consegue avistá-lo ao longe,
né, que é na verdade um complexo montanhoso, né, que faz parte da cadeia ou cordão oriental, né, das serras aqui subandinas, e que é formado por várias colinas e montanhas cobertas de neve, neve essa que não derrete, né? Então ela tem uma parte lá em cima lá que é conhecida como neve eterna e ela não derrete, né? Então imagina essa região como deve ser, né? De longe é muito bonita, né? De perto eu não sei, porque o frio é uma coisa que atormenta, né? É muito difícil a gente suportar. Já o clima e vegetação, né? As serras aqui são responsáveis por deter os ventos úmidos do Atlântico, fazendo subir, né? E então gerar a condensação da umidade nessa área, que provoca chuvas e nevascas aqui nas encostas, que são chamadas aí de precipitações orográficas, e que é de cerca de 3.000 milímetros por ano em algumas áreas. Na província de Tucumã, essa formação fitogeográfica é escalonada em pisos, né, altitudinais, que é o que a gente vê aqui. A gente tem os mais baixos, que são de floresta tropical quente, com um grande número aí de espécies. Então a gente pode encontrar aí jacarandá, pacará, tipá, tarco e outras árvores da região, né? Aí depois a gente começa a subir um pouquinho os pisos intermediários, né, em altitudes aí que variam de 600 a 1.300 de altitude, e aí são cobertos aí por uma densa selva montanha. Então vocês vão ver que quando a gente começar a adentrar e começar a subir a serra efetivamente, já vai começar a ver muita mata em nossa volta, né, que é essa parte que a gente vai começando a ganhar as altitudes aí, certo? E depois, quando a gente, né, chega lá a altitudes superiores a 3.000, 4.000 de altitude, né, vai encontrar aí uma vegetação que é a vegetação dos prados montanhosos, frios, e depois a área de gelo eterno. Já a fauna, né, a maior parte da fauna foi quase totalmente extinta pelo homem, né, desde a época da conquista, e sobretudo no final aí do século XIX e XX, né, início aí do XX. E um dos primeiros animais extintos aqui em tempos históricos foi o urso de óculos, seguido pela onça pintada ou o jaguar, né, o mesmo que a gente tem aqui na região, né, a onça pintada. Então, infelizmente, né, esses animais eles sumiram aqui e estão extintos. É uma coisa lamentável, né? E aí tem-se aqui, né, os guanacos, né, que habitam toda a província, porém aí subsistem em risco de extinção. Algumas onças pardas, né, raposas, são outros animais aí que correm alguns riscos aqui. As áreas naturais protegidas aqui, Tucumã tem um grande conjunto de áreas, né, que totalizam aí uma boa extensão do território e tem alguns interesses, são eles: o Parque Nacional da Conquija, a Reserva Orcomole, Reserva Florestal La Flórida, Parque Provincial Los Nunorcos, Garganta Portuguesa, Parque Provincial A Conquija, o Parque Provincial Ibatim, Desfiladeiro de Los Sosa, Reserva Provincial de Santa Ana, Reserva Natural de Águas Chiquitas, né? Então são várias, né, áreas naturais que são protegidas aqui. E, né, esse Parque Nacional do Aconquija, que é o mais importante aqui, ele está anexado às reservas todas que a gente comentou aí, em que seu território de 77.000 hectares inclui áreas aí de selva subtropical, charnecas e montanhas cobertas por neve eterna. Também cumpre uma função muito importante aqui como reserva, né, de água doce na montanha, o conjunto de neve, essas neves eternas aí que a gente está falando, que estão com alturas acima de 3.500. Então essas neves eternas,
ela tem um degelo muito devagar, né? Então tem partes que ela realmente não se esgota, né? Porque começa um novo inverno, gera-se novas nevascas, nova frente fria, aquela coisa toda, gera mais neve, que aí não dá tempo de esvaziar tudo ali que tem, né? De derreter toda aquela parte de gelo. É uma região que tem uma pequena sismicidade, né, com relação a terremotos, né? Mais ou menos aí o silêncio sísmico aqui na região é de médio a severos a cada 30 anos. E aconteceu em 1931 um terremoto da escala 6.3 que destruiu parte dos edifícios e abriu algumas fissuras aqui na região. A economia, né, desde o período colonial, a vitinicultura se desenvolveu nas fazendas jesuíticas, estabelecidas no território da atual província de Tucumã. Então, uma importante e tradicional indústria de couro, né, foi adicionada no final do século XVIII. E a produção de aguardente desenvolveu-se acompanhada pelas culturas médias de arroz e esta pela introdução da cana-de-açúcar atribuída então ao bispo Colombres, que minimizou a viticultura, que não podia competir quantitativamente com a desenvolvida em outras províncias, por exemplo, em Tarija. No entanto, no século XVIII e grande parte do século XIX foram caracterizados pela importância que a fabricação de carruagens ganhou em Tucumã para o transporte em longas distâncias. E em áreas mais remotas desenvolveu-se uma indústria têxtil requintada, como a de randas e rendas de raco. Atualmente, entre as principais atividades envolvidas estão os complexos agroindustriais do açúcar e do limão, que vão desde a produção primária, passando por diversas etapas de beneficiamento, até o produto final, obtendo no caso do limão, desde a fruta fresca, classificada e embalada, até produtos industriais como sucos concentrados ou outros óleos essenciais. Outras atividades que têm forte participação na geração de valor na província são as indústrias automobilística, por exemplo, aí, caminhões, né, e material ferroviário, com importantes oficinas em Taf Viejo. A indústria têxtil e calçadista, né, de doces, de refrigerante e papel também são alguns exemplos aqui. Então, né, como atividade primária, temos aí a cana-de-açúcar, o limão, mirtilo, né, morango e culturas extensivas aí como soja, milho, trigo, feijão, horticultura e o fumo. E o turismo, né, que é o que a gente importa e interessa, né, agora passando aqui então pela rota provincial 323, né? A gente já avista, enfim, aquela parte escura toda lá embaixo, né? Que é a cordilheira, então, né? A tão esperada montanha. O turismo é um ponto forte, né? Assim como tudo que a gente vem falando. E aí a gente chama atenção para Taf del Valle, que mais à frente a gente vai comentar sobre quando a gente estiver passando lá. A província aqui de Tucumã, né, por natureza e cultura, oferece um grande número de recursos turísticos, dados por sua variedade, né, de belezas naturais e seu excelente clima durante o outono e inverno, e a sua cultura que registra influências pré-hispânicas, jesuíticas ou do período de auge intelectual, que vem da década de 1880 e particularmente na primeira metade do século XX. Tal boom intelectual ainda se reflete em alguns expoentes da arquitetura, né, encontrados então na província, e uma das principais atrações turísticas da cidade de São Miguel de Tucumã é a Casa Histórica da Independência, né, um verdadeiro monumento histórico que valoriza e homenageia a Declaração da Independência da Argentina e que, ano após ano, é visitada aí por milhares de turistas nacionais e estrangeiros. Então,
Fica aqui a dica nossa, tá passando aqui na região, vai até a cidade de São Miguel de Tucumã e visite a Casa Histórica da Independência. E tem muitos outros lugares e atrações turísticas, né? Tem a Marcha del Valle, a gente vai passar por a Marcha del Valle quando a gente já estiver chegando lá bem próximo de Cafayate. Então é um ponto aí que está na nossa programação, né? Lá tem um museu, Museu de Pachamama. Tem as ruínas de Quilmes, né? Que atraem turistas, arqueólogos, cientistas, estudantes. E essas ruínas possuem ali o maior assentamento pré-colombiano da Argentina, né? De restos de assentamento pré-colombiano da Argentina. E estão localizados no sopé da colina Alto del Rey. Tem a cidade de São Miguel de Tucumã, Taf del Valle, que também nós vamos passar. Tem Cimeiras Calchaquias, São Pedro de Colalau, Reservatório El Cadilau, Colalau del Valle, né, Quilmes, Simoca e Omolá. Além, né, dos parques que a gente mencionou, alguns festivais que acontecem em algumas cidades, né, e tantos outros aí. Então essa, né, é um pouquinho aí da região de Tucumã, província de Tucumã. Esse trecho aqui da estrada que a gente tem percorrido é um trecho que a sinalização, né, tá meio assim precária, parece aqueles tipos de estrada muito assim de interior aqui no Brasil, né, que liga ali um distrito a uma cidade. Pode ver que a sinalização no chão não existe, né, muito pouca, né, de placa. É um local que a gente consegue observar que tem várias entradinhas para fazendas, né, sítios. Basicamente aqui é onde encontra-se um pouco dessa criação de animais, né? A gente está aqui a uma altitude de 120 metros de altitude, então está bem baixo, né, comparado ao que nos espera lá na frente. E começa a vir essas casinhas aqui com povoados. Com relação a abastecimento, é recomendável, né, já se preparar. E aqui, no final desse vídeo, quando a gente chega lá na cidade de Famaillá, né, acho que é assim que pronuncia, né? Às vezes a gente acha que está pronunciando certo aí, vocês também me desculpem, porque é uns nomes não muito familiares pra gente, né? E aí lá tem posto, é muito recomendável que você abasteça lá, né, antes de começar a subir, porque o último posto até então que a gente tinha era lá em Termas do Rio Rondo. Tem um ou outro aqui na beirada da estrada, mas a gente não pode muito contar com isso, tá? E fica a dica de você já abastecer lá antes de pegar a rota provincial 307 e subir para a região lá de Taf del Valle, né? E aí depois dá para você seguir até Cafayate, né? E lá em Cafayate, que já está na província de Salta, você abastecer, né? Lá em Cafayate tem lá postos de gasolina também. Então é um trecho muito legal, é um trecho aqui onde a gente vai começar a curtir então altitude, né? Pegar a montanha, subir e acelerar. Esse então foi um pouquinho aí do vídeo que a gente está mostrando para vocês. Ainda vai ter mais um pouquinho aí, né, rodando, com mais algumas informações que a gente passa, né, do áudio original do carro, né, o áudio que a gente vai gravando esse vídeo. A propósito, algumas pessoas me perguntaram qual câmera que eu uso para gravar, como é que eu uso para gravar. Na verdade, eu coloquei uma GoPro aqui no painel do carro, né? Na verdade ele está preso até no vidro do carro. Então eu coloquei a ventosa e prendi aqui no vidro. Então a GoPro tem uma estabilização bem boa
e ela compensa qualquer vibração. Vocês podem ver aí que parece que o carro balança, mas a câmera fica estável. Então a gente consegue uma qualidade bem boa aí, consegue filmar em HD sem nenhuma distorção. E outra coisa, eu não uso a bateria da GoPro, tá? O que eu faço? Eu tenho uns cartões de 256 GB e eu uso esses cartões de 256 GB para ir gravando. E uso um cabo USB ligado no acendedor ali, né, naqueles carregadores veiculares que a gente tem, que coloca no acendedor do carro. E eu conecto direto na câmera, na GoPro, né, uma Hero 9 Black, né, não é nem as mais modernas, as mais novas, é uma 9 aí, onde eu gravo, né, as viagens aí. Antes eu estava gravando, o pessoal que me acompanha aí um pouco mais tempo sabe que eu estava gravando utilizando uma outra câmera veicular, né, que grava também no painel do carro. Inclusive eu estava com ela aqui também, só que eu optei, né, por dar uma qualidade melhor aqui. É uma outra que eu consigo colocar, por exemplo, o dia, a hora que eu estou percorrendo isso aqui. Enfim, eu resolvi fazer desse jeito, deu muito certo. Apesar de que toda vez que eu chegava no nosso destino era uma parafernália danada. Então eu levei computador, eu tinha que descarregar esses vídeos, colocar em HD. A internet não estava ajudando muito para fazer upload, né, para jogar no Google Drive os arquivos. Então eu fui jogando no HD, comprei HD aqui na Argentina, né, lá na região de Salta. Eu comprei um HD, na verdade comprei 2 HDs para poder dar conta desses arquivos. Então eu carrego, por exemplo, aí, né, 2 teras em cada HD de arquivo. Então é muito material que a gente vai juntando, né, para poder depois aí tá editando, tá fazendo aí uma compilação de vídeos e tá podendo mostrar para todo mundo aí na íntegra o que é e como é viajar para o Atacama, passando pela Bolívia. Espero que vocês tenham gostado, espero que vocês estejam gostando, né, desses vídeos aí. A gente pede aí, se você tiver alguma dúvida, né, que compartilhe com a gente aqui no chat, coloca aí nos comentários. A gente vai ter o prazer de poder ajudar, né, outras pessoas que fizeram aqui também, que possam estar contribuindo. Fiquem à vontade, né? O importante aí é a gente aprender e tomar coragem para encarar essas rodovias aí. Quem sabe, né, também um dia você possa chegar aonde a gente chegou aqui, né, e além também, né, e mais do que a gente fez. E aí, se puder também compartilhar com a gente, vai ser um barato, né, conhecer também novos lugares através do vídeo de vocês. E se você não segue a gente, né, aproveito aqui mais uma vez, não vou cansar de pedir, né, para seguir a gente, ativar o sininho, né, que toda terça, quinta e sábado a gente está colocando vídeo novo no canal e estamos tentando proporcionar para vocês, né, uma viagem para o Atacama 100%. Né, mostrando aí o máximo de coisas e tentando trazer o máximo de informação sobre a região. Muitas das coisas que eu tenho passado para vocês aqui, eu faço uma pesquisa na internet e assim como eu tenho passado algumas informações, eu tenho aprendido bastante com isso, porque a gente vai pesquisando mais direcionado a alguns assuntos e aí a gente consegue descobrir coisas novas sobre isso. Né? Eu acho que isso é muito importante e ajuda muito a gente que viaja e talvez, né, criar um planejamento mais eficiente, né, para uma viagem longa e emocionante como foi essa aqui, né? Então a gente segue aqui, lembrando, eu fiz essa viagem aqui com um amigo meu que comprou o carro há pouco tempo. E ele preparou o carro e aí eu joguei verde para ele e falei assim, eu tô querendo ir na Atacama. E ele virou e falou assim, vambora. No início eu meio que duvidei,
mas ele meteu as caras, encarou e veio junto e já tá doido para voltar de novo. Ele empolgou demais e se deixar a gente passa agora, nem final de semana a gente vai ter mais, porque cada dia é uma opção que a gente propõe um pro outro aí. Então é isso, né? Vamos seguindo aqui agora rumo a Famaillá e de lá a gente segue depois no próximo vídeo rumo a Taf del Valle, a subir a serra. Um grande abraço aí, pessoal, e até a próxima. Mas vamos sair dela já de novo. Essa aqui seria direto para Salta. Para a direita, acredito que sim.
marca isso aqui, hein? Serviceiro. É o Negrito. Rolha de coca, rola de coca. Isso é bom. Ó, rapaz, é mesmo. Quiosco El Negrito. Rojas de coca, bebidas, golosinas.